Agora sim. Quarta-feira é dia de Capital Sustentável com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. Hoje, para falar sobre a proposta dos Estados Unidos de criar um sistema de preços mínimos para os minerais críticos e também de um bloco comercial para a negociação de terras raras. Carlo, boa noite para você. Bom, os Estados Unidos estão propondo um price floor, que é um preço mínimo garantido para minerais críticos. Na prática, o que isso muda para quem investe em mineração? Oi, Cris, boa noite. Adorei essa dobradinha com Vinícius, hein? Vamos repetir mais. Olha só, muda tudo, né? Porque o nome do jogo, Cris, quando a gente fala em terras raras, é exatamente você ter garantia de preço, né? O que acontece? A China, como ela cuida de 70% do processamento das terras raras e 90% da viabilização do material final, né? O que ela faz? Qualquer um que começa a despontar, ela inunda, né, de terras raras o mercado e aí faz com que o preço vá lá para baixo e você acabe com essas empresas, né? Então hoje, por exemplo, você tem mundialmente a Lynas, né, que é uma empresa australiana de terras raras que já teve muito esse problema. Outras que apareceram morreram por conta disso. Agora não. Com isso, você vai ter um mínimo garantido. A China pode fazer o que quiser, né? Que esse preço, dentro desses acordos, ele vai ter um mínimo garantido. Com isso, os projetos eles conseguem se desenvolver. Eles conseguem sair da etapa de mineração para a etapa de concentração e então você ter à disposição os óxidos de terras raras tão sonhados. Bom, a gente sabe que o Brasil tem reservas importantes de lítio, nióbio, grafite. A gente está na mesa dessa negociação e o que precisaria mudar aqui para aproveitar mesmo essa oportunidade, Carlo? Cris, a gente inclusive teve nessa reunião, mas a gente estava no cantinho da mesa, né? A gente não estava ali de uma maneira... E não é a cabeceira, né? Na cabeceira, né? A gente estava de uma maneira, não estava de uma maneira muito protagonista, né? Eu consigo entender o papel do governo brasileiro aqui, que é uma política de não alinhamento, como faz para tudo a nossa diplomacia, né? O que significa isso? O que tem por trás desse acordo, Cris? Isso que a gente precisa entender ao longo do tempo, né? Você tem ali alguma coisa de exclusividade? Opa, se for exclusividade, talvez a gente não queira. Até porque a gente está em negociação com vários outros blocos e países referentes a minerais críticos e terras raras, né? Então, por isso que a gente tem que ir com cuidado. Mas cautela, Cris, não significa não ter uma política agressiva interna para a estruturação desse mercado de minerais críticos de terras raras, né? Então, para saber com quem a gente vai se alinhar, se vai ser só uma questão de preço ou uma questão mais geopolítica, a gente precisa se estruturar mais internamente e ter uma política de Estado. De qualquer maneira, Carlo, existe um dilema geopolítico aqui, né? Aderir ao bloco americano pode acabar irritando a China, que no final das contas é o nosso maior parceiro comercial. Como é que o Brasil deveria navegar nisso, então? A gente tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, né? E de alguns minerais que você citou aí, grafita, cobalto e, por exemplo, nióbio, que a gente tem 90% das reservas e também da produção, nesse caso, né, a gente que tem o papel que a China tem para terras raras, né, basicamente, né, a gente tem que ter clareza disso, né? Então, hoje, por exemplo, o Japão, nessa reunião, citou nominalmente a Argentina, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter clareza que a gente tem essas reservas, a gente tem que se preparar, como eu comentei, para que a gente possa sentar na mesa de negociação adequadamente, né? Eu entendo que aqui o mundo inteiro está se mobilizando, tá? E como esse produto, sendo terras raras, qualquer outro mineral crítico, tá? Ou qualquer outro, né? Como, por exemplo, o Vinícius acabou de falar aí, você comentou sobre soja do Brasil, né? Esse é outro tema que a gente também fica ali meio se estranhando com a China, né? Pensando em Estados Unidos e China, pensando nessa triangulação, né? Então, por isso, nas terras raras, a gente vai ter que ter a mesma habilidade. A habilidade é essa de não alinhamento, entender o que é melhor para o Brasil, né? Porque, por exemplo, não faz sentido nenhum você mandar clay, né,
de terras raras para o mundo, dado que terras raras se mede em ppm, parte por milhão, tem quase nada ali. Mas você concentra. Você vai mandar esse concentrado ou você vai fazer o óxido no Brasil? Então, para além das questões geopolíticas, tem questões internas de decisão de onde o Brasil quer se posicionar nisso, né? Quer mandar óxido, quer mandar concentrado ou quer produzir ímãs, né? É uma decisão que a gente tem que tomar. Maravilha, obrigada, viu, Carlo? Boa semana, até semana que vem. Obrigado.